Oi gente, tudo bem? Meu nome é Raquel e eu vim conversar com vocês hoje sobre o processo de divórcio, como é que ele ocorre e principalmente vim conversar com vocês sobre como lidar com isso, né? Mas antes de começar a entrar no assunto, eu queria pedir pra vocês que, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, que vocês deixem like no vídeo, se inscrevam no canal, caso não forem inscritos, e principalmente compartilhem com quem vocês conhecem e com quem vocês acham que esse vídeo pode ajudar, tá bom? Deixem aqui nos comentários também coisas que vocês acham interessantes sobre o tema, dicas sobre vídeos, e se vocês quiserem compartilhar as histórias de vocês, eu vou estar aberta a ler, a ouvir, né, a história de vocês e principalmente, né, responder e tentar ajudar da melhor forma. Gente, eu vou começar esse vídeo contando a história da minha vida. Uma história interessante, né? Sobre o aspecto, né, do que eu vou abordar, sobre a força da mulher. Quando eu era criança, minha mãe sempre falava pra mim uma frase que me marcou muito, que era a frase que dizia: mulheres são leoas. Quando eu era criança, eu não entendia direito o que é que isso significava, né? Como assim mulheres são leoas? Isso não fazia muito sentido pra mim, apesar de eu gostar bastante dos animais. Como assim mulheres são leoas? Até que um dia, né, enquanto eu brincava na casa de uma pessoa, um garoto bem mais velho, um adolescente quase adulto já, ele começou a me bater. E minha mãe, chegando lá pra me buscar, viu ele me batendo e ela foi pra cima dele com todas as forças de uma mulher de 1,50 de altura. Então vocês podem imaginar que o sentido dessa frase é totalmente verdadeira. Mulheres são leoas. Ela não teve medo, ela enfrentou a situação pra me salvar de uma agressão. E pra mim, a partir daquele momento, eu olhei pra ela realmente como uma leoa. Eu falei, nossa, realmente mulheres são leoas. E a minha mãe era uma leoa me defendendo naquele momento. E eu vi ela passar por muitas situações complicadas e eu sempre vi ela se reerguendo de uma forma linda e uma forma totalmente esperançosa. E foi crescendo a minha admiração por mulheres. Então, essa frase, mulheres são leoas, nunca fez tanto sentido pra mim, principalmente porque diariamente eu lido com mulheres que passam por problemas conjugais ou enfrentam disputas judiciais por guarda dos filhos. E é um processo muito desgastante, muito doloroso. Mas porque elas são movidas por uma força interior forte, uma força interior que movimenta, né, o corpo dela, mesmo que ela sinta medo, é que eu comecei a perceber como era importante ajudar mulheres a resgatarem esse interior delas, essa essência delas, principalmente no processo de divórcio. Antes de entrar no aspecto jurídico, que eu vou conversar com vocês e explicar direitinho como é que funciona o divórcio, como se divorciar, eu quero falar pra vocês uma história que aconteceu, né, com duas pessoas que eu conhecia. Na verdade, com 3 pessoas que eu conhecia. Essa história envolve um casal que tá se divorciando, né, que estava se divorciando na época, e uma terceira pessoa, que era com quem esse homem estava se relacionando e estava deixando o lar pra se relacionar com aquela pessoa, né. Gente, no processo todo de divórcio desse casal, eu pude perceber que o sofrimento ele estava deslocado somente para a mulher. Aquele homem, ele estava saindo daquele relacionamento, mas ele não se preocupava com aquilo. Ele não se preocupava de forma alguma. Para ele era uma coisa muito boa, né, sair daquele relacionamento. Ele não estava feliz. E ele não se preocupava em recuperar, né, aquele relacionamento, mesmo havendo filhos, né. Ele queria realmente viver uma vida nova, queria viver uma nova história. Mas aquela mulher, naquele processo de separação, ela não aceitava. E aí, depois de algumas conversas, né, acabou que foi entrado em acordo. Em vez do divórcio ser litigioso, ele acabou sendo consensual. E eles assinaram um acordo para que o divórcio ocorresse. E mesmo depois do divórcio, essa mulher, ela acabava procurando esse homem o tempo inteiro, mesmo ele estando vivendo um outro relacionamento, mesmo ele estando vivendo uma outra vida. Ela continuava insistindo numa relação que estava falida e continuava insistindo numa relação na qual ela não cabia. Ou seja, ela queria estar lá, mas ela não era bem-vinda. Ela amava aquele homem, ela queria reconstruir a vida com ele, ela queria lutar pela família dela, mas ele não tinha o menor interesse de fazer aquilo. E aí, quando eu olhei para aquela mulher naquele momento, eu percebi o quão doloroso devia ser, né? Você construir uma vida com uma pessoa, construir sonhos com aquela pessoa, se esforçar ao máximo, e aí, em decorrência de uma virada de chave na cabeça do outro, você é rapidamente substituído por um novo amor, por uma nova paixão. Isso dói muito, né? Isso é realmente muito doloroso. Só que a vontade que eu senti naquele momento foi totalmente diferente. Eu não senti vontade de falar pra ela assim, isso daí acontece mesmo, normal, tchau. Porque é isso que normalmente, né, a gente que não tem intimidade com a vida da pessoa deveria fazer.
mas eu senti uma vontade de pegar ela pelos braços, assim, sabe? Segurar ela e falar assim, você é linda, você é forte, você é uma leoa, você vai sobreviver. Esse relacionamento não é o fim da sua vida. Você tem filhos que te amam, que te apoiam e que entendem que todo processo, mesmo que demorado, ele acaba. Infelizmente, naquele momento, eu não tive esse ímpeto que eu estou falando pra vocês agora, mas foi a vontade que eu senti, sabe? De ver ela passando por aquilo, me deu vontade de reerguer ela, assim, sabe? Porque se você sente dor, grite. Se você tem vontade de chorar, chore. Se você tem vontade de sair andando, caminhando, vá caminhar, mas extravase aquilo que você está sentindo. Só não faça uma coisa. Não coloque seus esforços e as suas forças finais em algo que não tem como sobreviver, algo que já acabou. O término de um relacionamento, o divórcio, ele começa antes mesmo do fim. Ele já dá indícios de que acabou. A relação fica insustentável, o casal não se respeita de nenhuma forma, acabam ocorrendo várias situações, traições e desrespeitos de todas as formas possíveis, imagináveis, agressões físicas, verbais, ciclos de violência que vão se repetindo. Então, mulher, não dê pra ninguém aquilo que você não vai receber em troca. Procure reciprocidade nas suas relações. Aquela mulher, com certeza, naquele momento, ela sentia muita tristeza. E aí, por isso, ela acabava pensando que ela não tinha outra alternativa senão continuar aquela relação. E que caso ela não conseguisse, seria o fim pra ela. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, gente, é isso. Se você é mulher e você tá passando por isso, eu quero te falar que você é forte, você é plenamente capaz de passar por qualquer sofrimento na sua vida. E a separação, o divórcio, é um momento em que, apesar de muito difícil e delicado, ele vai passar. Porque você é uma sobrevivente. Eu sempre gosto de falar isso. Mulheres são incríveis, gente. Em todos os sentidos da palavra. Eu já vi mulheres se superarem muito mais vezes do que vi homens se superarem. Eu admiro os homens também, eu não estou fazendo uma competição aqui, mas eu acho impressionante a forma como as mulheres conseguem renascer de verdade de situações complicadas e difíceis. Eu acho impressionante a força da mulher se reerguer. Então hoje aqui eu quero te lembrar isso, eu quero te lembrar que você é forte, que você é capaz de conseguir passar por esse momento que você está passando, que você está sentindo sofrimento. Então, se você está assim, se você está nesse momento, eu só quero te falar uma coisa. Foque em você. Não procure saber, não procure informações sobre o seu ex-parceiro. Foque em você, único e exclusivamente, tá bom? Então, gente, como é que funciona o divórcio? O divórcio funciona da seguinte forma. Existem 2 tipos de divórcio. O divórcio consensual e o divórcio litigioso. Gente, o divórcio consensual é aquele quando tem acordo entre o casal. O casal chega na decisão de que quer se divorciar de verdade e que aquilo ali não vai precisar ser decidido por um terceiro, que no caso seria o juiz. Então, no divórcio consensual, né, a pessoa, né, o casal, ele vai já com a intenção, já com tudo divididinho, já sabe como é que vai ficar a situação dos bens do casal, a situação dos filhos, quando há filhos, né, com quem vai ficar a guarda, se vai ser compartilhada, se vai ser unilateral. Então, no divórcio consensual, há um acordo entre o casal. E muitas vezes, né, existem, né, barreiras, né, de conversa que acabam impedindo que esse divórcio consensual ocorra, quando, na verdade, ele pode ser resolvido com uma conversa, com até mesmo uma intervenção de um advogado, de um psicólogo, para tentar ajudar aquele casal a chegar num ambiente confortável, né, para que eles consigam se desenvolver, consigam conversar e decidir qual é a melhor forma de seguir dali em diante. O divórcio consensual, ele acontece quando há acordo entre os dois. Já o litigioso, ele acontece quando o casal ele não quer se divorciar, quando existem, né, problemas a serem resolvidos a respeito dos bens, quando não existe acordo entre a guarda, a respeito da guarda, ou quando um dos dois não quer se divorciar de jeito nenhum, não quer assinar, né, o divórcio. Então, isso normalmente acontece, né? E aí esse casal, essas pessoas, elas precisam buscar auxílio judicial, auxílio na justiça, para realizar esse divórcio. E esses divórcios geralmente são bem demorados, porque como eles são permeados por conflitos, acaba que precisam haver estudos, né? Para saber direitinho como é que vai ficar a questão dos filhos, quando há filhos,
que é quando essa situação se intensifica mais. Eu, particularmente, sou favorável ao divórcio consensual. Por quê? Porque, assim, eu acho que se as pessoas decidem casar, elas podem perfeitamente decidir divorciar. Eu acredito nisso. Eu acredito que, por mais difícil que seja a situação, eu acho que se os dois forem capazes de conversar e não estejam mal intencionados, né, eles são capazes de resolver a situação da dissolução da união conjugal, né, daquele relacionamento, né, de uma forma tranquila e pacífica, sem demorar tanto e principalmente sem causar tanto sofrimento. Gente, eu acompanhei muitos divórcios litigiosos e eu sei o que eu tô falando, é realmente muito desgastante, tá bom? As audiências são dolorosas, então é como se fosse uma guerra ali desnecessária, ao meu ver, que pode ser resolvida de forma muito mais tranquila quando o casal conversa. E da mesma forma como ele conversa lá naquele primeiro encontro, no qual eles se olham e se entendem e se apaixonam, eles podem perfeitamente, no final de tudo, sentarem e conversarem, né? Em respeito a tudo que viveram, pela melhor forma de seguir dali pra frente. Então, gente, é muito importante vocês fazerem esse exercício, sabe? Eu preparei até algo que eu acho importante trazer pra vocês aqui, né? Que é um exercíciozinho mesmo pra que vocês consigam identificar melhor, sabe? Como é que funciona o processo de divórcio, mas principalmente como você saber qual é o seu caso, se o seu caso é de divórcio consensual ou litigioso, tá bom? Porque como no processo de divórcio as emoções ficam muito afloradas, né, a gente acaba às vezes confundindo aquilo que a gente quer, quando na verdade a gente consegue resolver isso conversando, tá bom? Então eu quero agora, se você tá passando por essa situação, eu quero que você pegue um papel, você faça uma lista de tudo aquilo que te impede de conversar com o teu parceiro, com a pessoa com quem você tá, que você quer dar esse passo, né, que você quer se divorciar. Escreva num papel tudo aquilo que você acha que impede você. E aí, depois que você escrever todos esses itens, eu quero que você olhe no espelho e você se reconheça e você pense, será que isso que eu tô escrevendo aqui é fruto dos meus pensamentos ou é algo real? Será que isso que me impede de conversar com aquela pessoa são frutos de mágoas, de angústias, ou de tristeza, ou de medo, de abandono? Ou é algo realmente real? Eu realmente não consigo conversar com aquela pessoa porque é inviável uma conversa. Porque veja bem, nesse momento eu preciso que você deixe de lado aquilo que você tá sentindo, para que você consiga perceber a melhor saída. Apesar do divórcio não ser algo fácil, eu tenho certeza que a melhor saída vai te desgastar menos do que você fortalecer sentimentos agressivos em relação a isso, porque isso vai acabar te causando e te desgastando muito mais. É um veneno que você toma esperando que o outro morra. E aí, caso a sua resposta, né, para essa lista seja realmente são barreiras reais e que eu não consigo ultrapassar sozinha com aquela pessoa, o meu conselho é que você procure um advogado e o advogado vai te auxiliar para vocês conseguirem entrar, né, com um processo de divórcio litigioso e discutir todas essas questões que são indiscutíveis dentro da justiça. E aí você consegue se proteger melhor, porque normalmente o advogado ele vai pegar aquela primeira porrada na sua frente, e aí se ele realmente for um advogado preocupado, ele vai te ajudar a passar por isso da melhor forma possível. Mas se você analisou esses pensamentos e essas barreiras, elas não são algo que te impeçam, são mais fruto das suas emoções, estão, né, muito afloradas naquele momento, porque você não tenta ter uma conversa franca com seu parceiro, com seu companheiro, para que você consiga chegar numa decisão dos dois ali, sem sofrimento, sem brigas, sabe? Só olhando um pro outro como seres humanos e se respeitando mutuamente. Seja forte, sabe? Eu sei que dói, eu sei que é muito doloroso, mas eu preciso que você consiga perceber em você uma força interior que vai muito além desse momento que você está vivendo. Eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero realmente que eu tenha trazido um pouquinho de tranquilidade e paz pro coração de alguma mulher que esteja me assistindo agora, porque eu acredito muito na força feminina, eu acredito muito que mulheres são capazes de vencer qualquer situação. Então, gente, se vocês estão passando por isso, deixe seu comentário aqui, podem conversar comigo, a gente vai tentando bater um papo, né? Em breve eu vou abrir um grupo no Telegram pra gente conversar mais sobre isso. Então, compartilhar histórias, também me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram. É muito importante pra mim ter o apoio de vocês. Eu sempre tô postando algo da minha rotina lá, fazendo enquetes, perguntas, e lá vocês podem interagir melhor comigo, tá bom? Então, meninas, beijão no coração de vocês. Eu espero que fique tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem. Vocês são incrivelmente fortes. Eu admiro cada um de vocês. Beijo no coração e até a próxima.